Salve! Tudo bem, mulheres queridas? Estou eu aqui em outro vídeo para o canal. Se você ainda não sabe, tá rolando aqui nos vídeos do YouTube uma série que eu conto minha trajetória para vocês. Vai ser em torno de 10 episódios, 10 capítulos, tá bom? E já tem 2 aqui no YouTube que eu conto um pouco. Como foi que eu comecei a escrever crônica, como foi que eu conheci a poesia, os movimentos de slam, sarau, as lutas de classe, o feminismo, recorte por gênero, enfim. Tudo isso eu vou contando da minha trajetória. Também conto os coletivos que conheci, os lugares por onde passei, feiras que visitei. Enfim, eu vou dividindo a narrativa por ano. Então, se você ainda não está acompanhando, fica de olho aqui no canal que tá rolando, tá bom? Mas o vídeo de hoje, menina, vai ser outra coisa, vai ser o Prosa Camária. Eu vou conversar com vocês sobre algo, porque faz tempo que eu não fazia vídeo aqui assim, né? E vou dizer pra vocês que eu tô com fone, porque meu vizinho está decidido, esses horários, a fazer uma reforma, tá usando a furadeira. Então, pro som ficar um pouco melhor, coloquei o fone, tá bom? Mas tô aqui com mobilidade, tudo tranquila. O que eu quero conversar com vocês hoje, no vídeo de hoje? O tema é mudanças e auto-perdão, tá bom? Mas principalmente mudanças. Mas a gente vai dar ali uma pincelada no auto-perdão. Por quê? Ano passado, quando veio o começo, mais ou menos, da quarentena, eu estava muito, muito mal, porque eu tinha acabado de sair de uma relação extremamente abusiva. Que ela era uma relação bem tóxica de ambos os lados, até que acabou se tornando abusiva, e eu finalizei essa relação. E o término foi muito duro, assim, foi muito abrupto, foi muito do nada, assim, foi muito forte, dolorido. E eu fiquei mal, menina, mal, fiquei mal. Minhas amigas me vendo muito, muito mal, elas falaram pra mim, Mari, por que você não procura terapia? Porque, segundo elas, elas nunca tinham me visto tão mal e tão triste antes, então elas meio que se assustaram até. E como eu emagreci muito, muito rápido, elas ficaram preocupadas. E aí eu fui procurar terapia mesmo, porque eu achei que talvez eu estivesse precisando. Tem coisas que nossas amigas, nossos amigos, até nossa família não vai dar conta de tudo que a gente sente. Então, caso você sinta que é importante procurar terapia, procure, tá? Isso não é uma publi, eu juro. Mas é porque terapia ajuda muito, gente. Ó, se eu descobrir algo que é muito bom, eu tenho que contar. É minha obrigação contar para as pessoas. Então é isso que eu tô fazendo. Entrei no processo de terapia com a Laís Mourier, que é minha terapeuta, minha psicóloga. Ela é incrível. Realmente não é uma publi da Laís, mas ela é incrível mesmo. Ela me curou muito, trabalhou muito comigo, foi muito importante. E aí o que acontece? Entrei num processo de 10 meses de terapia. Aí depois eu larguei, porque eu pensei assim, a terapia resolveu muita coisa. Eu não quero, tipo, que alguém fique decidindo minha vida por mim, alguém que eu precise de orientação pra decidir a vida. Eu sou forte sozinha! Só que aí acabei voltando pra terapia, porque na verdade, a Laís não decide nada por mim, tá? E eu ainda vou falar sobre isso aqui no vídeo. A Laís, ela conversa comigo em voz alta, a ponto de eu me ouvir. Ela me lembra o que eu tô dizendo pra mim mesma em voz alta. É um outro tipo de processo. E ela mexe com a psicanálise, tá bom? Freud ali, a linha dela. Adoro. Um beijo, Laís. Muito obrigada. Mas entrei nesse processo de terapia, depois larguei e agora voltei. E eu voltei principalmente pro processo de terapia porque eu precisava resolver uma coisa que a Laís tem me ajudado muito, que são as mudanças. Na minha vida tem acontecido muitas mudanças e não é de hoje. Eu acho que desde quando eu saí daquela relação abusiva, minha vida fez um turbilhão de mudanças e eu fico lidando com elas, tentando fazer escolhas, mas nem sempre eu consigo. E o que acontece? Errar é parte do meu caminho. Menina, você erra demais? Conta pra mim aqui nos comentários se vocês erram muito. O que acontece? Eu sinto que eu sou capaz de tomar minhas próprias decisões. E demorou muito sequer para eu entender isso. Mas hoje eu sinto que eu sou capaz de tomar minhas próprias decisões. Aí eu decido assim, então eu não vou mais por esse caminho, porque isso aqui tá difícil, tá complicado, então eu não vou. Aí decido outro caminho. Só que aí, menina, quando eu menos espero, eu tô o quê? Toda trabalhada aqui no caminho que eu decidi dizer não. E isso me irrita um pouco. Por quê? Quando a gente toma uma decisão, nós temos que ser a primeira pessoa, muito leal a nós mesmas, a cumprir nossas decisões. Porque senão a gente fica só no discurso. A gente diz que vai mudar, sabe que tem coisas a melhorar, mas aí não muda nada. E fica falando sobre isso eternamente, mas mudar que é bom não rola. Ou seja, para não cair nisso, quando a gente tomar uma decisão, a gente tem que cumprir nossa decisão.
Só que o que acontece? Muitas vezes eu me irrito comigo, porque como eu decidi outra coisa, e às vezes ainda não consegui cumprir, eu não consigo exercitar o auto-perdão. O auto-perdão é uma ferramenta fundamental para a mudança, para que mudar seja menos dolorido, menos difícil. Por quê? O auto-perdão, segundo a Laís me explicou, porque eu ficava muito brava comigo e falei para ela, tá bom, eu tenho que praticar auto-perdão para lidar melhor com mudanças? Como assim? Eu decido uma coisa que eu não quero mais fazer, quando eu vejo eu tô fazendo, por que eu vou me perdoar? Fico fazendo de novo? E a Laís me explicou o seguinte, ela me disse, Mariana, você pode muitas vezes estar errando de novo na mesma coisa. Só que se você reparar bem, você já não erra mais da mesma forma sobre aquela coisa. Ou seja, você está buscando outros meios. E isso vai ter acertos e erros. Mas isso significa principalmente que você está disposta a mudar, que você está tentando. E quando a gente tenta mudar, quando a gente tenta tomar nossas próprias decisões, a gente vai errar pelo meio do caminho. Vai rolar, às vezes, uma autossabotagem pelo meio do percurso. Você vai falar assim, eu fiquei de resolver isso, mas não vou resolver isso agora exatamente, não. Você entende? Rola muita coisa de nós mesmas pelo meio do percurso. Então, a gente vai precisar entender que quando a gente tomar uma decisão, a gente vai errar tentando tomar essa decisão. Porque como essa decisão é nova, nós não sabemos exatamente o caminho para chegar no que a gente precisa ou no que a gente decidiu. A gente só decidiu o que precisa. Então a gente começa a tomar decisões e movimentar a partir disso. E a gente vai errar pelo meio do percurso. Então talvez o auto-perdão, que seja seu principal modo de passar bem por mudanças, seja exatamente a forma como você age com as outras pessoas. Por exemplo, quando alguém erra com você, você conversa com a pessoa e fala assim, olha, não gostei dessa parte, você errou comigo, me senti mal, não faça mais, certo? Quando a pessoa erra de novo da mesma forma, você não fica mais chateada ainda de ter que falar pela segunda vez o que você já tinha dito? E quando você tem que falar pela terceira vez o que você já tinha dito? Porque a pessoa errou pela terceira vez do mesmo jeito. Ou seja, numa relação que você tem com alguém, seja com seus pais, com as suas amigas, com o seu namorado, com a sua namorada, o que você tem que prestar atenção é se as pessoas estão errando da mesma forma de novo. Porque às vezes errar para chegar no mesmo lugar, a gente erra. Porque faz parte, por exemplo, às vezes a gente não quer brigar por X coisa. Quando a gente vê, a gente está brigando. Às vezes começou por outro caminho a briga. Mas sempre chega lá, porque coisas precisam ser resolvidas. Ou seja, você decidiu não tomar mais aquela decisão. Você pode, às vezes, do nada estar tomando aquela decisão. Mas veja se você continua errando do mesmo jeito. Caso você não esteja tomando a decisão pelo mesmo meio, sempre igual, se perdoa. Caso você já tenha sentido alguma diferença. Porque às vezes vai demorar pra caramba, inclusive para você perceber que você precisa tomar novas decisões. Então você pode estar errando com você pra caramba, menina, e nem percebeu ainda. Tem vezes que a gente fica em lugares difíceis, em amizades difíceis, em relações que nos adoecem. Às vezes a gente tem relação até com o nosso pai, com a nossa mãe, que nos adoecem, que são difíceis. E a gente não percebe que precisa tomar uma decisão diferente, porque às vezes a gente se anestesia no meio do percurso. Seja, sei lá, às vezes fumando um cigarro demais, às vezes bebendo demais, às vezes não comendo o que você deve, às vezes cometendo excessos, abusos, de comer até às vezes que você nem queria, mas tá lá saciando alguma coisa. Ou seja, quando a gente faz essas coisas, e são só exemplos, tem gente que se corta e sente tipos de alívio. Tem gente que vomita e sente certos tipos de alívio. Esse tipo de coisa camufla o que você está sentindo. Te deixa anestesiada. Então, todos esses exemplos que eu dei são exemplos. Tem muitos outros. Te anestesiam. E aí você não sente aquilo doer de verdade. Logo, muitas vezes você fica naquele sofrimento e não enxerga que você precisa mudar. Ou seja, isso já demora. Se você faz tudo isso e precisa mudar, entenda a autossabotagem que você pode praticar consigo mesma e evite-a. Mas se acontecer, se perdoa também pelo meio do percurso e sempre reflete sobre isso.
porque isso vai te levar até a mudança que você busca. Mudar é difícil, mudar é processo, mudar leva tempo, leva amadurecimento, leva inclusive conhecimento. Mudar demora. Às vezes mudar é tão difícil porque a gente não consegue nem ter o conhecimento de que nós somos sim donas das nossas decisões. Nós mulheres principalmente, que fomos ensinadas talvez uma vida inteira de que as pessoas poderiam decidir pela gente. Seja os nossos pais na fase de criança, na fase de adolescência, o que é até natural para todo mundo, mas muitas mulheres adultas, ainda os pais, o pai e a mãe, ainda interferem muito na vida daquela mulher e tomam decisões por ela, infelizmente. Filhos homens já dão logo um chega pra lá, meio assim, os pais nem falam nada, a maioria deles, mas nas filhas mulheres, os pais intervêm mais. Além de que, nós somos de uma sociedade que muitas vezes nos disseram, inclusive, que nossos maridos, nossos filhos homens, nossos companheiros, nossos namorados, poderiam ou deveriam até tomar decisões pela gente. Ou seja, demora até para a mulher entender que verdadeiramente ela pode e deve tomar as suas decisões. Quando ela tem o conhecimento, a consciência verdadeira disso, quando ela se tornar mais propositiva, ela vai tomar as decisões dela. Eu tomo as minhas hoje. Demora. E eu espero que você também tome as suas, independente do tempo que demorou para você chegar até aqui. Ou se você está no processo, se movimenta, só caminha que todas nós chegaremos. O processo é longo e ele não tem fim, tá? É movimento eterno. Então, assim, você chega onde você precisa e depois você vai precisar de novas coisas e novos lugares para chegar. Então, demora sequer para a gente entender que a gente pode tomar as decisões. Quando a gente toma, como é algo muito novo tomar as decisões, porque nós não tomávamos antes, a gente vai errar bastante. Mulheres erram bastante sobre decisões das suas vidas, porque elas, às vezes, sequer têm a prática de tomar suas decisões. Então, seja decidida. Escolha coisas da sua vida. Seja propositiva nas coisas. E se perdoa pelo meio do percurso quando você fizer escolhas erradas, porque vai fazer parte. Todo mundo erra. Não existe alguém que não erre. Errar faz parte. Foram muitos homens errando que, inclusive, eles foram capazes de tomar as decisões deles. É que eles tiveram muito mais oportunidade, inclusive, de decidir. Talvez por isso só eles estejam mais avançados, mais na frente, nos dominando, acumulando o dinheiro da maior população inteira. Só que esse vídeo e você conversar com as suas amigas sobre isso também é forma de libertação, de distribuir e compartilhar conhecimento de que nós somos sim donas das nossas decisões. Isso não é clichê, isso não é banal, só porque todo mundo conhece, mas não pratica. Os clichês nada mais são do que tudo que a gente sabe que tem que fazer, mas por todo mundo saber parece que ninguém precisa praticar. Ué, mas a nossa ideia não é ser popular, não é alcançar todo mundo? Então, o auto-perdão vai ser importante para que você não fique brigando consigo mesma, não deslegitime as suas próprias decisões. Legitime as suas... Nem sei se falei certo, mas é isso. Legitime as suas decisões. Confia em si mesma. Entenda que você vai errar pelo meio do percurso, porque quem não erra. E tenha paciência. O auto-perdão vai ser sobre você ter a paciência com as suas mudanças do percurso. E mude, tá? Mudar é muito necessário, mudar é muito renovador. Quando a gente tá com dor, quando a gente tá cometendo muitos excessos, seja lá no que for, isso só tá mapeando que a gente precisa tomar outras decisões. Então tome, porque mudar dói. Vou te dizer que toda vez que mudei na minha vida, menina, me irritei pra caralho, porque se fosse bom era buceta, né? Era caralho. Me irritei pra caralho no meio do percurso de mudar. Obrigada, a vida me jogando pra mudança. Mas ainda bem que a vida me jogou pra mudança. Ainda bem que eu mudei. Eu tô viva aqui, inclusive, porque eu tô mudando e mudei. Porque eu estava em lugares tão tristes que também, se eu não tivesse me movimentado, me obrigado, sido leal comigo mesma nas minhas decisões e cumprido elas, mesmo errando pelo percurso, não desistido de mudar, talvez eu teria me matado pelo meio do percurso, porque eu estava em ambientes tristes, vivi coisas difíceis. Então mudar, às vezes, vai ser fundamental para a sua sobrevivência. Se mantenha viva, sobreviva realmente.
E mude, porque assim, ó, no final das contas, parece que dói muito, e dói, mas é só se você ficar lutando com a mudança. Tem vezes você tem que entender que ela vem. Entender os caminhos para alcançá-la da melhor forma possível e seguir e mudar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa aqui se vocês praticam o auto-perdão, se vocês têm dificuldades em mudar, o que vocês acham disso, se vocês concordam comigo, se não concordam comigo, e como vocês praticam o auto-perdão, por exemplo. Eu tô muito feliz de estar gravando o vídeo com vocês. Se vocês quiserem meus livros, que é o Mania, o Vício, o Abstinência, o Sexo, Drogas, Feminismo e Outros Amores, aviso para vocês que essa é a última semana do Mari Friday. Todos os livros, todos os combos, produtos da loja estão com até 15% de desconto. Essa é a última semana e é no site www.marianafelix.com.br. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? Se quiser, me segue lá no Instagram, que é @souMariFelix, e eu prometo para vocês que a gente se vê aqui no canal.